Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo dia do ciclo de palestras Power Venus, o empoderamento da mulher. Hoje nós vamos falar a respeito de dependência emocional e relacionamentos abusivos. Na próxima semana, dia 29, assédio moral e assédio sexual. E no dia 5, gerenciamento do tempo, a conciliação entre filhos, carreira e atividades domésticas. Hoje, então, dependência emocional e relacionamentos abusivos. Vamos começar falando a definição. O que significa essa dependência emocional? Codependência, dependência emocional ou dependência afetiva ocorre quando uma pessoa transfere o seu poder pessoal de felicidade e de realização para uma outra pessoa, precisando do outro para se sentir feliz, para tomar decisões e para se sentir amada. Imagina o quanto isso pode ser difícil para uma pessoa. E muitas pessoas, até mesmo por problemas de baixa autoestima, como nós falamos na semana passada, essas pessoas elas se sentem muito inferiores e precisam, até mesmo desqualificadas, e precisam do outro para assumir coisas por ela, pela sua vida. Então, são pessoas que elas têm uma dificuldade de se sentir felizes se elas estiverem sozinhas. Aliás, nem conseguem ficar sozinhas. Muitas vezes saem de uma relação e já automaticamente se coloca numa outra relação, porque se ela ficar sozinha, ela sente um desespero muito grande, como se algo estivesse faltando e ela efetivamente não conseguisse sobreviver sem que alguém estivesse ao seu lado. É uma situação muito comum, inclusive um transtorno que tem no DSM-5 e a gente já vai falar sobre isso. Há uma inabilidade para manter relacionamentos saudáveis consigo mesmo e também com as outras pessoas, resultando em relacionamentos difíceis, relacionamentos desgastados e até mesmo destrutivos. Imagine você que uma pessoa que tem baixa autoestima ou que ela se coloca em situações de relacionamentos abusivos, é aquela pessoa, falo se coloca, já você vai entender por quê. Porque a gente acaba que, como a gente projeta tudo que está dentro da gente para fora, se eu não confio em mim, não acredito no meu potencial, duvido das minhas capacidades, competências e habilidades, tenho dificuldades de ficar sozinho. Quando eu me relaciono com alguém, o que acontece? O outro é como se fosse uma boia de salvação para mim. Então eu coloco a minha vida nas mãos daquela pessoa e agarro como se eu fosse afundar se eu não tivesse aquela pessoa na minha vida. E isso é muito prejudicial para as relações. Imagine que tanto homens quanto mulheres, as pessoas não gostam muito de se sentirem sufocadas. Então pessoas assim, que usam o outro como uma âncora, como uma boia para as suas vidas, uma boia de salvação, acabam como se fosse, pensa num afogamento. Tem uma pessoa lá nadando para te ajudar e você está se afogando. Como você não sabe nadar e está muito desesperado, batendo muito os braços, muito provavelmente você vai pegar aquela pessoa, agarrar e puxar para baixo junto com você. Morre os dois. É exatamente essa analogia que a gente está fazendo aqui. Relações difíceis e relações abusivas muitas vezes ocorrem porque as duas pessoas têm problemas, porque uma pessoa também não vai querer estar junto de uma pessoa que tem uma dificuldade em relação consigo mesma, uma relação grave, né, uma baixa autoestima grave a nível de se prejudicar. Então, quando a pessoa ela percebe que aquela outra tem uma dificuldade muito grande, duas alternativas. Ou ela vai tentar ajudar, ou ela vai sair daquela relação. Logo no início, já começa a perceber. Quer falar no telefone 300 vezes por dia, não sei quantas mensagens nas redes sociais. A pessoa se sente sufocada com isso, né? Porque ela quer ter um controle, saber que o outro não vai fugir dela. E geralmente isso acaba afugentando mais, né? Porque uma pessoa segura, ela vai falar, bom, eu quero essa pessoa na minha vida, mas ela também tem que querer ficar comigo. Não pode ser por obrigação. Se ela quer ficar comigo, ótimo, ela vai me procurar. Se não me procurar, quem está perdendo é o outro. Isso é autoconfiança, é você saber que você é bom o suficiente para estar nesse mundo, para ser feliz por você mesmo, independente da pessoa que está ao seu lado. Os casamentos que têm longa duração são aqueles em que as pessoas construíram uma relação passo a passo, com respeito, amizade, cumplicidade, né? Camaradagem, colaboração. Agora, quando um sufoca o outro, a tendência é que esse relacionamento não siga adiante, ou que situações muito desagradáveis possam acontecer dentro dessas relações. A base, muitas vezes, é a baixa autoestima e a crença de que precisa do outro para ser feliz, que sem o outro não é capaz de fazer escolhas e nem de ter uma qualidade de vida. Quais são as causas, né, dessas situações, desses desajustamentos?
Primeiro, famílias disfuncionais, são pessoas que foram criadas dentro de famílias disfuncionais, com fragilidade emocional e até mesmo, muitas vezes, situações de dependência química. Ainda pouco amor, dificuldade de amparar aquela família que um não ampara o outro, não tem colaboração, aceitação, segurança, coerência e harmonia familiar. Tudo isso falta. São aquelas famílias efetivamente disfuncionais. Rigidez de regras e críticas excessivas, abusos, violência psicológica, violência física na infância e na adolescência. Essas são as principais causas de pessoas que têm grandes dificuldades de se relacionar com ela mesma e também com as outras pessoas à sua volta. Alguns sintomas desses relacionamentos difíceis: foco no outro, colocando acima de si mesmo. Toda vez que você coloca a outra pessoa da relação acima de si mesmo, você se submete. É como se você falasse assim para outra pessoa: você pode fazer o que você quiser comigo, que eu não me importo, que eu não posso viver sem você. E esse discurso, provavelmente você já ouviu de alguém, né? De algum amigo, de alguma pessoa. E se você usa esse discurso hoje na sua vida, já eu vou te dar dicas para como você mudar esse discurso na sua vida, porque isso é importante. Cuidado com isso. Você é a única pessoa que pode se fazer feliz. Ninguém pode fazer você feliz, porque as escolhas finais sempre serão suas e não do outro. Culpa, autocrítica exagerada, a pessoa pode se vitimizar. Geralmente são pessoas que uma hora estão num papel, outra hora estão em outro, de vítima ou de algoz naquela situação. Excesso de ciúme, medo de ser traída, abandonada, e aí a pessoa se sente insegura demais. Negação das situações. Sabe aquela pessoa que está todo mundo em volta vendo que aquela relação não está boa? Que tem uma dificuldade ali naquele relacionamento? Mas a pessoa nega, ela fala: não, fulano me ama tanto, e todo mundo fala: não, mas essa pessoa está sendo agressiva com você, olha, está te proibindo de você ir em tal lugar, por que você está aceitando isso? E a pessoa: não, isso é coisa da cabeça de vocês. Ou seja, a pessoa vai negando aquela situação na qual ela está se colocando. Porque eu quero lembrar que quem se coloca nas relações somos nós. Cada um de nós é que escolhe a relação a que vai se submeter ou que vai compartilhar com o outro. Se você não está feliz numa relação, por que você continua nela? Duas alternativas, eu sempre com as minhas alternativas, né? Mas ou você muda a si mesmo e começa a reformular aquela relação e aí o outro tem que querer fazer parte disso, ou você simplesmente sai dessa relação, porque eu sempre brinco o seguinte para nós mulheres: o homem que está do seu lado não é o último biscoito do pacote, nem o último homem do mundo não, tá? Toma cuidado com isso, para você saber que você é uma pessoa que tem o seu poder pessoal e que você pode ser feliz em outra relação ou até mesmo sozinho. É uma escolha que você precisa refletir e pensar. Então a pessoa que vai estar ao seu lado, ela tem que te valorizar. Ela tem que saber que você é uma pessoa poderosa. Ela tem que compartilhar a felicidade com você. Senão não vale a pena estar junto, né, gente? Negações de situações, a gente já falou, e uma outra questão é a instabilidade emocional. Uma hora a pessoa se coloca como vítima, outra hora a pessoa está muito agressiva, se colocando como algoz, porque começa uma cobrança excessiva. Você já deve ter percebido essas relações difíceis, geralmente acontece isso. A pessoa, uma hora ela se faz de vítima: você não me ama, você não me quer, você me deixou aqui sozinho no domingo à tarde, aquela lamentação. Mas, em determinado momento, também vira um algoz. Por que você não respondeu minha mensagem? Por que você estava fazendo na rua sem mim? Cobranças, e em função dessas cobranças, essa relação pode se tornar até mesmo uma relação agressiva, porque o outro pode reagir, né? A gente nunca sabe como. Uma outra questão é a dificuldade em ficar sozinha, acreditando que precisa estar em uma relação para que possa ser protegida e também amada. Se sente ameaçada pela possibilidade de perda do outro e se submete a situações constrangedoras ou ameaçadoras para se manter na relação. Isso é algo que a gente tem sempre que repensar. Se você está vivendo uma situação assim e você não consegue sair dessa situação, busque ajuda dos familiares, dos amigos. E se mesmo assim for insuficiente, busque ajuda profissional, de um psicólogo, para te ajudar a criar estratégias para que você consiga sair de situações assim. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. O caminho é tortuoso e perigoso. Dificuldade em escolher pessoas que sejam companheiras e colaborem para o seu crescimento, se relacionando com parceiros difíceis, indecisos, agressivos, com caráter duvidoso, que não investem na relação e muitas vezes até dependentes químicos, alcoólatras.
Esse é o cuidado que tem que tomar, né? Ou seja, na fase do conhecimento, em que as pessoas estão enamorando-se, ou seja, ainda começando a se conhecer, cabe a cada um de nós, a você, a observar como é o comportamento daquela pessoa, né? E se ela está investindo naquela relação para que dê uma continuidade ou não. Como é o passado daquela pessoa? Será que já agrediu alguém anteriormente? Tudo isso é preciso você começar a buscar para que você possa investir naquela relação ou até mesmo desinvestir. Falar, não, não é essa pessoa que eu quero do meu lado. Qual é o grande problema? Muitas vezes por carência afetiva, carência emocional e até mesmo em função de todas as dificuldades familiares que nós já vimos aqui, a pessoa encontra na outra uma boia salva-vida para retirar ela de dentro de um ambiente familiar hostil, de dentro de uma situação difícil. E isso pode ser muito prejudicial, porque é quando a gente substitui uma situação difícil por uma outra situação difícil. A gente tem que repensar, porque não precisa ser dessa forma, pode ter uma construção diferente. Dificuldade, né, de escolher essas pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho agora do transtorno de personalidade dependente. No DSM-5, que é o diagnóstico que a gente tem na saúde mental, a gente vai falar desse transtorno, que é um transtorno de personalidade dependente. O que é esse transtorno? Vamos falar aqui agora para que você possa pensar. 5 desses itens eu tenho ou não, ou até mesmo ajudar alguém que você conhece, porque a ideia da nossa palestra gratuita aqui é que você também se torne multiplicador das coisas que você está escutando e que você possa ajudar as pessoas que convivem com você. Então é uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidado que leva a comportamentos de submissão e apego, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. E aí, se a pessoa tiver 5 ou mais desses itens, é característico, de acordo com o DSM-5, do transtorno de personalidade dependente. Primeiro, a pessoa tem dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento dos outros, ou seja, precisa sempre recorrer às outras pessoas para fazer suas próprias escolhas. Precisa que os outros assumam responsabilidade pela maior parte das principais áreas da sua própria vida. Então imagine que isso é exatamente dar o poder para outra pessoa, aquilo que a gente falou no início. Por que alguém tem que assumir responsabilidade pelas principais áreas da sua vida? Tem algo estranho, né? Tem dificuldade em manifestar desacordo com outros devido ao medo de perder apoio ou aprovação. Isso não inclui efetivamente aquele acolhimento ou aquela necessidade de ter realmente uma aprovação, né? Ou seja, os medos reais de uma retaliação. 4. Apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, devido à falta de autoconfiança no seu julgamento ou em suas capacidades daquilo que falta e a motivação ou energia. Vai a extremos para obter carinho e apoio das outras pessoas, a ponto de se voluntariar para fazer coisas desagradáveis. Se isso está acontecendo com você, vamos começar a repensar. Por que se voluntariar para fazer algo que você não quer, que você não gosta? Ah, mas eu gosto tanto de fulano, ele me pediu com tanto carinho e eu vou mesmo sofrendo. Não. É algo que você precisa repensar. Se causa sofrimento para você, aprenda a dizer não. E aí, como que eu vou aprender a dizer não se eu nunca disse não? Tudo tem a primeira vez. A partir do momento que você disse o primeiro não e se sentiu bem com aquilo, porque você sabe que o outro também tem capacidade de fazer coisas por ele e que você não precisa assumir responsabilidades pelas coisas que o outro assumiu, que o outro desejou, escolheu, porque você não é responsável pelas escolhas e nem pelas consequências das escolhas que as outras pessoas fazem. Então isso é importante. Quem sou eu, quem é o outro, o que é do outro e o que é meu. Vamos separar as coisas, cada qual com os seus problemas. Eu vou ajudar, vou ser colaborativa é uma coisa, vou carregar o problema dos outros num saquinho nas minhas costas é outra coisa. Uma coisa é você colaborar e ajudar, a outra coisa é você tomar o problema para você. Isso pode te prejudicar efetivamente, principalmente se você está fazendo alguma coisa que você não gosta de fazer. Aí o prejuízo é maior ainda, emocional, o prejuízo físico. Essa pessoa também se sente desconfortável ou desamparado quando sozinho, devido a temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si mesmo. Busca com urgência outro relacionamento como fonte de cuidado e amparo logo após o término de um relacionamento íntimo, né? Daquela primeira relação. Aqui a gente também já falou isso. E tem preocupações irreais
com medo de ser abandonado à própria sorte. Então esses são os 8 critérios que o DSM-5 coloca para esse transtorno de personalidade dependente. E aí vamos pensar, se você tem 5 desses, foi anotando aí, 5 desses você tem, é hora de você procurar ajuda profissional, para que você possa tratar desse transtorno e ser uma pessoa mais feliz. Empoderamento, né? Vamos falar então como a gente pode se empoderar. Sempre eu vou falar isso, como é que a gente pode trazer esse poder de volta pra gente? Tome consciência desse processo de dependência emocional que está acontecendo na sua vida, ou se você quer ajudar alguém com essa palestra que está acontecendo na vida da outra pessoa, tenta sinalizar, ajudar aquela pessoa. Invista em si mesmo, reconheça o seu valor, aprenda a gostar da sua própria companhia. Eu sempre brinco o seguinte, você acorda com você, almoça com você, lancha com você, janta com você, dorme com você novamente. Então você está com você 24 horas por dia, é a única companhia que você tem que fica com você 24 horas por dia. Porque nem seu namorado, namorada, marido, esposa, não vai ficar com você 24 horas por dia, mas você vai. Então você é a pessoa que mais precisa se escutar, se ouvir, compreender suas necessidades e buscar o seu caminho de felicidade. Porque o outro, ele não pode saber o que passa pela sua mente, pelas suas emoções, a não ser que você diga. Mas você pode saber, se você parar e se escutar. Aprenda a gerenciar as suas emoções e assuma o controle da sua vida. É você que tem o dom de governar o barco da sua vida. Você que vai ser o capitão da nau. Se você não escolher isso e der o leme do barco para outra pessoa pilotar, a vida é sua. Imagina que a outra pessoa pilotando a sua vida pode levar para qualquer rumo. E se você não se importa com que rumo vai tomar a sua vida, qualquer rumo serve, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós somos os capitães do nosso navio e precisamos efetivamente assumir esse leme. Reconheça as suas necessidades emocionais e, se precisar, busque ajuda profissional e se reinvente, né? Refaça a sua vida, as suas emoções. Organize o seu dia contando apenas com você mesmo. Ah, mas aqui nessa situação na minha agenda eu vou depender de outras pessoas. É claro que o convívio em sociedade, nenhum homem é uma ilha, o convívio em sociedade requer que nós estejamos lidando com outras pessoas. Mas não significa que você vai depender das outras pessoas para fazer alguma coisa. Então conte com você mesmo. Se o outro puder colaborar, excelente. Mas se algo nesse contexto der errado durante o dia e o outro não puder fazer parte, você também pode reorganizar a sua agenda. Igual o GPS, né? Coloca lá o destino e aí no final você errou a rua, ele não se reorganiza. Você também precisa pensar nisso. Eu vou me reorganizar de acordo com a agenda que eu criei para mim, na minha organização do meu dia, contando especificamente comigo. E todas as outras pessoas, eles são colaboradores dessa agenda. Mas a figura principal é sempre você. E aí eu termino a nossa palestra de hoje com uma frase. Se você é capaz de ser feliz quando você está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz. É uma frase do Osho, que é bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, porque a gente precisa aprender a ser feliz sozinho. E aí a companhia do outro vai ser uma companhia para compartilhar os nossos momentos de felicidade. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.